Segunda carta de Pedro. Ela é endereçada à mesma rede de igrejas que a primeira carta de Pedro e provavelmente foi escrita do mesmo lugar em Roma. Pedro está começando a se dar conta de que vai morrer logo, e as informações que temos da tradição antiga confirmam que ele foi executado pelas autoridades romanas durante o reinado do imperador Nero. Esta carta funciona como um discurso de despedida de Pedro. Ele começa apresentando um último desafio para os seguidores de Jesus: serem pessoas que nunca param de crescer. E isso é seguido por dois avisos sobre um número crescente de mestres corruptos que estão desviando cristãos do caminho. Primeiro, pela sua forma corrompida de viver, e segundo, pela sua teologia distorcida. Através da carta, Pedro rebate as acusações feitas por esses mestres contra ele e os outros apóstolos, e o seu objetivo é restaurar a confiança e a ordem nessas comunidades cristãs. Pedro começa lembrando essas igrejas que, através de Cristo, Deus convida as pessoas a se tornarem participantes da sua natureza divina, o que significa compartilhar da própria vida eterna e do amor de Deus, e isso é surpreendente. Esse convite requer uma resposta ao longo da vida. Receber esse presente significa se comprometer com o desenvolvimento dos mesmos traços de caráter que marcam a natureza divina do próprio Deus. Pedro lista aqui 7 traços que devemos buscar. E o último deles, que reúne e rodeia todos os outros, é o amor, que de acordo com Cristo significa abrir mão de si mesmo pelo bem-estar dos outros, sem se importar com o retorno ou o custo. De acordo com Pedro, amar significa compartilhar da vida do próprio Deus. Depois disso, Pedro estabelece o propósito da carta. Ela vai funcionar como um memorial do seu ensino, que poderá ser transmitido para as próximas gerações, porque afinal, ele não vai mais estar por aí para entregá-lo pessoalmente. Antes de morrer, ele quer abordar essas objeções e acusações feitas pelos mestres que distorcem o ensino de Jesus e dos apóstolos. Primeiro, Pedro aborda uma acusação que é repetida por céticos presentes e futuros. Eles diziam que ele e os apóstolos tinham inventado todas essas coisas sobre Jesus ter ressuscitado dos mortos e ser o rei do mundo. Para eles, Jesus não iria realmente voltar um dia. E Pedro oferece o seu testemunho ocular do momento poderoso em que Jesus é transfigurado. Lembre-se da história de Marcos 9. O apóstolo viu Jesus ser exaltado como rei, e a sua ressurreição indica que ele está vivo e vai voltar um dia para resgatar nosso mundo. Então, o futuro retorno de Jesus para trazer o reino de Deus vai cumprir tudo o que as escrituras antigas falaram o tempo todo. As palavras dos profetas do Antigo Testamento não são fábulas inventadas. Em vez disso, através dessas palavras e da vida de Jesus é que o próprio Deus falou conosco. Depois disso, Pedro prossegue e aborda as ameaças de líderes corruptos na igreja. Eles levantaram várias objeções. Primeiro, esses mestres negam a ideia de um julgamento final, onde Deus vai responsabilizar todas as pessoas de acordo com as suas escolhas. E essa negação é o que convenientemente permite que esses mestres ignorem o ensino de Jesus sobre dinheiro e sexo. Eles estão ganhando toneladas de dinheiro com os seus ensinos nas igrejas, sem mencionar o fato de estarem dormindo por aí. Mas Pedro lembra os leitores de que Deus pode e vai confrontar a rebelião com a sua justiça, e cita 3 exemplos onde Deus fez exatamente isso. Ele cita a história dos filhos de Deus em Gênesis 6, de acordo com a interpretação de uma obra judaica popular na época chamada 1º Enoque. Esse livro diz que os filhos de Deus são anjos rebeldes que cruzaram a linha e se deitaram com mulheres, atraindo o julgamento de Deus. Depois, Pedro cita a história do antigo dilúvio e a história de Sodoma e de Gomorra, em que cada caso houve uma rebelião que levou ao julgamento divino. Mas Pedro lembra que Deus sempre foi fiel em libertar seu povo, e ele usa a história de Ló como exemplo. Pedro conecta essas histórias antigas à forma de vida corrupta desses mestres. Eles também estão atrás de sexo e dinheiro. Eles desprezam a autoridade de Deus e levam outras pessoas a pensarem que Deus não se importa com decisões morais. Eles ensinam uma mensagem de liberdade cristã e usam isso como desculpa para fazerem o que quiserem. E é por isso que Pedro cita as cartas de Paulo no capítulo 3. Parece que esses mestres estão distorcendo a mensagem de Paulo de liberdade em Cristo, e não é esse tipo de liberdade que Paulo estava falando. Pedro deixa claro que esses mestres não são livres de verdade. Na verdade, eles são escravos dos seus impulsos da carne. E o fato de eles serem cristãos torna tudo isso mais trágico, porque conhecer o ensino de Jesus os torna duplamente culpados. Eles se tornaram exemplos lamentáveis dos provérbios antigos que falam de um cachorro retornando ao seu vômito e um porco limpo retornando à lama. Então Pedro aborda o raciocínio que está por trás dessa negação dos mestres sobre o julgamento final. Eles dizem que as gerações do povo de Deus nascem e se vão sem ver o cumprimento da esperança. Onde está esse retorno prometido de Jesus? Pedro responde mostrando como essa objeção é imprudente.
Olhe em volta para esse universo notável em que habitamos. O simples fato de existirmos significa que em algum momento no passado a palavra de Deus interviu de forma dramática para tirar alguma coisa do nada e para trazer ordem a partir do caos. E ele pode fazer isso de novo. Então a verdadeira pergunta é: por que Deus está demorando tanto? E Pedro nos lembra que nossa concepção humana de tempo é extremamente limitada. Os longos períodos de tempo nas quais Deus trabalha não cabem nem de longe dentro de nossas vidas tão breves. E esse grande período de tempo, na verdade, é um sinal da paciência de Deus, porque cada nova geração recebe uma chance de reconhecer o seu próprio egoísmo, se humilhar e se arrepender diante da generosa graça de Deus. E essa graça vai trazer um fim à história no dia do Senhor. Aqui Pedro usa os poemas antigos dos profetas Isaías e Sofonias, que descrevem o dia da justiça de Deus como um fogo ardente. Pedro diz: os céus desaparecerão e os elementos serão desfeitos pelo calor. Essa é uma palavra grega que pode se referir aos elementos, o que nesse caso significaria a dissolução do universo material, ou, o que é mais provável, pode se referir aos corpos celestiais, ou em outras palavras, às estrelas. É isso que essa palavra significa em Isaías 34, texto que está sendo citado por Pedro aqui. E nesse caso, essa frase é uma metáfora para o céu se descascando, por assim dizer, diante do Deus que tudo vê. E é por isso que Pedro diz que o dia do Senhor vai derreter a terra e tudo o que há nela. O propósito final da justiça ardente de Deus não é sucatear o universo material, mas é expor a maldade e a injustiça e removê-las para que um novo céu e uma nova terra possam emergir, um que seja permeado de retidão. Cheio do amor de Deus e de pessoas que conhecem e amam a Deus, e amam ao próximo como a si mesmas. Pedro conclui dizendo que essa é a verdadeira esperança cristã, a que Jesus e todos os apóstolos estão anunciando, inclusive Paulo, cujos escritos podem ser mal interpretados se você os tirar do contexto, mas todos os apóstolos estão na mesma página. E assim Pedro finaliza seu último discurso à igreja. O tom de 2 Pedro parece ser bem intenso, mas essa paixão vem de uma convicção firme de que Deus ama esse mundo e está determinado a resgatá-lo através de Jesus. E isso significa que o amor de Deus precisa confrontar e lidar com o pecado e a injustiça que arruinam seu amado mundo. E no devido tempo, Deus vai fazer isso, iniciando um novo futuro para a humanidade e para o próprio universo. Então, 2 Pedro tem uma ampla visão de esperança para o mundo inteiro e nos desafia a examinar nossa vida cotidiana. E é isso que trata a segunda carta de Pedro.